É hora de estar com Deus, é hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com pastor Israel Silva. Recebimento diário com pastor Israel Silva. Oh, aleluia! Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Deus, aleluia! Vamos começando mais um dia, bem cedinho na presença do nosso Deus. Lembrando que tudo com o Senhor vem por fluxo divino na nossa vida, derramamento do seu Espírito. O entendimento das coisas divinas são fluxos de glória que a gente precisa numa base diária. Não é numa base semanal, não é numa base mensal, muito menos anual, não é uma coisa diária, constante. É o maná, maná divino que é provido diariamente. Você sabia que as coisas de Deus têm que ser assim? Nada é mofado. Nada. Nada fica para o outro dia. Esse é o princípio do maná. Os israelitas recebiam aquele alimento caindo do céu no deserto. Olha que coisa gloriosa. Ninguém nunca explicou o maná. A ciência nunca explicou o maná, porque depois de 40 anos Deus fez o maná cessar, acabar, e não houve provas nenhuma. Não é isso? Mas Deus mandava aquela porção diária de comida celestial que caía do céu. E os israelitas só tinham a permissão de guardar uma porção diária daquele alimento. O que Deus estava treinando a cabeça dos israelitas? Que a graça e o poder e a provisão bendita dele sempre acontece num fluxo e numa provisão diária. Então, se você entender isso, você vai entender que você precisa de uma provisão diária de poder espiritual e de entendimento da palavra. E sem essa provisão diária, você seca, você murcha. Sem essa provisão diária, a vida humana ela se torna completamente deficiente, frágil. Frágil, exposta a todo tipo de derrota. Então hoje eu estava aqui de madrugadinha, né? Como sempre eu tenho esse costume de acordar para meditar e orar. Eu estava sonhando, eu tive um sonho assim, em que eu estava numa casa muito bonita. Eu estava adorando a Deus e cantando uma canção para Deus. E no meu espírito veio o Salmo 112. O Salmo 112, ele fala o seguinte. Deixa eu ler para você. Salmo 112. Eu ia ler uma outra coisa aqui em Colossenses, mas eu vou ler o Salmo 112 porque eu estou num fluxo aqui falando para você do que eu estava sonhando. E o entendimento que me sobreveio, né? Diz assim, o Salmo 102, aleluia, diz assim, aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz
nos seus mandamentos. Oh, maravilha. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Esse salmo aqui, ele está falando do justo em Jesus Cristo. Ele, embora seja uma escritura do Antigo Testamento, mas ele é altamente aplicável à vida de uma pessoa que recebeu Jesus como Salvador glorioso da sua vida e que é colocado pela graça numa posição de justo, uma posição de justiça plena. Quando você é colocado numa posição de justiça plena, você não depende de uma acumulação de pontos espirituais para você ter bônus. Tá entendendo onde eu quero chegar? Eu vejo isso. Como é que você acorda pela manhã? Como que você acorda pela manhã? Com prazer? O prazer de andar com a superioridade de uma aliança gloriosa que te coloca e que te faz ser o que você não é, que te coloca em posições espirituais que você não pode se colocar por si mesmo. Isso é a aliança que Deus propõe para nós. E esse salmo aqui, ele está refletindo isso. Bem-aventurada é a pessoa que se encaixa nisso pela fé, que não fica olhando para outras coisas. Ela vai olhar firmemente para essa glória e vai entrar nessas provisões de Deus. Ela entra, ela não está nem aí com o que o inimigo fala. Ela está aí com aquilo que Deus proveu. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, significa aquele que respeita o que Deus proveu, que respeita o que Deus faz e fez, que encara aquilo que Deus concede como sendo uma coisa permanente, não provisória. Todos esses termos que eu estou dizendo para você fazem parte de uma vida muito poderosa, de um cristão muito poderoso, de um crente muito poderoso. Ele não enxerga nada provisório na vida dele, já que os aspectos da aliança divina são eternos, são permanentes, são concedidos, irrevogáveis. E eu quero que você tenha esse gozo de acordar assim de madrugada ou de manhãzinha e falar: Deus querido, eu vou parar de olhar para os meus defeitos. E vou olhar para a perfeição do Salvador que habita em mim. Olha que coisa gloriosa. Isso é temer ao Senhor. Isso é ter prazer nos mandamentos da aliança. Não é os 10 mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério. Não é esses mandamentos, entende? É o mandamento, os mandamentos de estar firme na fé daquilo que realizou Jesus. Esses são os mandamentos mais gloriosos que nós podemos estar firmes. É o mandamento da fé. O justo viverá pela fé. Amém? Então ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Você sabe que a bênção de Deus na nossa vida, ela é uma concessão, como tudo que Deus faz para nós. Ele concede e espera que a gente, pela fé, a gente coloque em atividade. Entende? E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, para que você comece seu dia e termine do jeito certo,
Nós temos coisas de Deus que precisam ser ativadas em nós, do contrário, elas não aparecerão. Vou repetir isso na sua cabeça. Deus nos concede privilégios e benefícios e riquezas que estão concedidos espiritualmente no plano do Espírito, mas que pela fé precisam ser ativados na mente e no entendimento para que essas coisas comecem de fato a se manifestar para nós numa base constante. Quando a Bíblia diz que a nossa descendência será poderosa na terra, que a nossa descendência será abençoada, geração dos justos, essa é uma concessão divina. Entende? Nós que temos filhos e netos e tudo, nós temos que entender que para que isso aconteça de fato, a gente tem que... A nossa oração não é uma oração para conquistar as coisas, é uma oração para manifestar o conquistado. É uma coisa muito poderosa o Evangelho. Nós não oramos para conquistar, nós oramos para que o conquistado por Cristo se manifeste. Nós enforçamos o que nos é concedido, nós tomamos posse do que é dado. Nós declaramos o que é declarado. Você entende? Essa visão é totalmente diferente de uma oração que vai tentar produzir o que não está preparado. Que vai tentar buscar o que não é concedido. Entende? Tem gente que pensa assim, Deus pode todas as coisas, mas eu não sei se Ele quer. Essa visão aí, ela não é da fé. Essa visão é uma visão da lei, é uma visão do esforço humano para conseguir mérito diante de Deus. Aqui não. No versículo 3 diz assim, na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Percebe? Esse estado de retidão chamado justiça não é provisório. Eu falei agora há pouco, nesse áudio. Que nada com Deus é provisório. Provisório não existe com Deus. Isso me lembra um ditado antigo que eu escutava quando eu era jovem. Quando uma pessoa fazia uma gambiarra numa casa e a gente falava assim, provisório de pobre é eterno. O provisório do pobre é eterno. Ele dá aquela amarração com aquela gambiarra no chuveiro ou em qualquer outra coisa, e aquilo permanece para sempre. O provisório do pobre é eterno. É uma brincadeira, né, que a gente fazia antigamente. Sabe por quê? Porque na vida espiritual nada é provisório. O status de glória e de bênção que Deus nos concede é um status permanente e eterno, vitalício e constantemente ativo. O problema é que a nossa mentalidade não pode ser contrária àquilo que Deus nos concede. E eu vou te falar uma coisa, antes de terminar esse áudio. O tanto de crente que tem uma mente contrária àquilo que Deus nos concede, você não tem ideia. Entende o que eu quero dizer? Porque a palavra de Deus está dizendo assim, na sua casa, na casa do justo, há prosperidade e riqueza. Entende? E a sua justiça permanece para sempre. Mas você vai olhar muitas cabeças cristãs que não acreditam na prosperidade que vem do invisível, do Espírito. Porque elas são ensinadas a não acreditarem, a não receberem a glória da bênção celestial sobre a vida delas. Elas são ensinadas a terem medo de serem prósperas, entendeu?
Tem muita gente que ensina assim, não acredite nesse negócio de prosperidade, porque esse negócio de prosperidade vai contra as coisas de Deus. Então a cabeça, ela fica a cabeça de muita gente vai contra aquilo que Deus proveu. Deus proveu prosperidade. E sabe o que é prosperidade? Ela é espiritual. A prosperidade mesmo, ela nasce lá no espírito e flui para uma cabeça, para uma mente, para uma alma. E fica uma coisa impossível de deter aqui fora. Então eu estava sonhando isso e no meu coração estava firme toda essa realidade. E eu acordei nesse espírito do entendimento de que Deus nos concede coisas, mas a nossa cabeça não pode ser contrária, não pode ser boicotadora daquilo que Deus nos dá. Porque aí nós seremos o principal fator de não manifestação das coisas de Deus. Nós impediremos Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu estou querendo dizer o seguinte. Todas as coisas na nova aliança, nessa aliança de Cristo Jesus, elas nos foram concedidas gratuitamente por Deus de uma maneira permanente, perfeita e eterna. Já é nosso. Nós não estamos trabalhando para produzir nada. Tudo foi produzido pela obra de Jesus e nos é concedido. Aí Deus chega para nós e fala assim, você é abençoado. A tua geração é abençoada. Na tua casa há prosperidade e riqueza. A tua justiça permanece para sempre. Então a minha cabeça, a cabeça do crente, não pode ir contra isso. Não pode olhar, entendeu? Para as circunstâncias da vida, para aquilo que eu estou vivendo aqui nessa esfera física e falar assim, tudo isso não é verdade, por que isso, por que isso? Essa mentalidade de incredulidade, de negativismo e de contrariar o que Deus fala é que faz com que as coisas de Deus não se manifestem. Versículo 4. Ao justo nasce luz nas trevas. Que maravilha. Deus está falando o seguinte, nessa aliança de justiça, se você permanece firme numa fé diária, você vai ver luz nascendo nas trevas, ou seja, quando as coisas dessa vida parecem se impor com situações que parecem sem solução, isso é chamado de treva. A palavra de Deus diz que para nós que andamos nessa fé, a gente fala assim, eu não aceito isso não. Eu não aceito uma situação sem solução, que não tem saída. Eu posso não estar vendo a saída, mas ela tem saída divina, porque para mim tem que nascer luz nas trevas. Para mim a vida vai ter que nascer uma luz divina sempre. É promessa de Deus, não é uma coisa minha. Entendeu? Ao justo nasce luz nas trevas, ou seja, existe solução. Existe saída, existe luz. Existe luz divina para a nossa vida. Então a cabeça não pode ir contra isso. As pessoas vão falar, ih, rapaz, a situação está lascada, né? Não, cara, não tem nada lascado aqui não. Eu sou abençoado. A minha vida está sendo dirigida por um propósito glorioso. E Deus fará brotar luz em qualquer situação da minha vida, qualquer uma. Amém? Por quê? Porque Ele já me tirou do império das trevas. É exatamente o texto de Colossenses que eu ia ler para você lá no início. Né? Ele, Colossenses 1, 13 diz assim, Ele, Deus, nos libertou do império das trevas, dessa maldição. Você sabe, as pessoas que vivem nas trevas,
Pense numa pessoa hoje que está vivendo sem ter noção nenhuma da divindade, não tem noção nenhuma de quem é Deus, da relação que Deus tem conosco. Essa pessoa está vivendo dentro de um império chamado Império das Trevas. É o império de Satanás, é o império do engano, é o império em que a pessoa não tem noção alguma da sua identidade pessoal, quem é ela, para onde vem, de onde vem, para onde vai, qual é a sua função na existência. Esse é um império desgraçado de trevas. Entende? Mas o Salmo está dizendo, ao justo nasce luz nas trevas. Por quê? Porque ele já foi tirado, arrancado do império das trevas. A situação ao redor pode estar escura, mas ele é luz. Se eu sou luz no Senhor, eu quero nem saber das trevas que estão ao redor, porque a luz que em mim há prevalecerá contra todas as trevas, porque a luz prevalece contra as trevas. É uma guerra de vitória certa, porque onde existe uma luz, acaba a treva. Você entendeu? Quando você liga uma luz numa sala escura, as trevas automaticamente têm que desaparecer. Entende o que eu quero dizer? A palavra de Deus diz que ele nos libertou desse império satânico de trevas, de não saber para onde vai, de não saber qual é o destino, de não saber qual é a minha função na vida, qual é a minha função com Deus, qual é a minha relação com a sabedoria. Isso não é luz, entende? Luz é você saber plenamente quem você é, porque você conhece em quem você está. Você é de Jesus, você é da luz. Então ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, ou seja, o reino do Filho do seu amor, que é o reino de Cristo Jesus. Veja que ele usa, e eu quero que você preste muita atenção nisso na Bíblia, ele usa todos os verbos no passado perfeito, significando o seguinte, que isso está realizado em mim e em você para todo sempre, se você é de Jesus, se você crê nisso. Não é uma coisa aqui que ele está realizando, não. É uma coisa realizada, e porque está realizada, porque está realizada que nós temos condições de ter vitória naquilo que está acontecendo. Percebe os verbos? Tem muita coisa na nossa vida que está se passando, mas tem muitas coisas que estão realizadas e prontas e feitas e acabadas. Então, se eu estou passando uma situação de dificuldade, se eu tenho dificuldades na minha própria vida, se eu tenho dificuldades nas minhas emoções, nos meus pensamentos, se eu tenho dificuldade nas minhas finanças, se eu tenho dificuldade na minha família, se eu tenho dificuldade em qualquer área do viver, tudo isso que está tendo dificuldades tem que ser tratado com aquilo que nós temos. É o que nós temos permanentemente que tem que vencer o que está acontecendo. Não sei se você está pegando o que eu estou falando. São as coisas estáveis e eternas do justo, do Salmo 112, por exemplo, e desse texto de Colossenses. São essas coisas permanentes de Jesus que fazem a gente ter vitória no que está acontecendo, que não está se encaixando. Olha o gerúndio do verbo. Essas coisas que estão acontecendo são inferiores, muito inferiores àquilo que está realizando. Muito inferiores. Está entendendo? Tudo isso que eu estou falando é tão poderoso, importante. Que o verbo está tudo no passado aqui. Ele nos libertou. Aí o cara tem um problema, tem um vício, tem uma dificuldade, tem um constante tropeço na vida espiritual. Ele fala assim, pô, a palavra de Deus
Acho que não está servindo para mim, ou eu não estou servindo para ela, porque eu estou vendo que a minha experiência está contrariando tudo o que Deus fala. Não, filho. Você só pode vencer se você incorporar mentalmente, gloriosamente, a verdade de que Ele já te libertou. Em espírito você é liberto totalmente. Ah, pastor, mas o meu comportamento, cara, o teu comportamento não é espírito, o teu comportamento é carnalidade. Aquilo que está realizado é espírito, é poder. E Ele te libertou. É porque Ele te libertou em espírito que você vai ter poder, se a tua cabeça concordar com isso, né? Então é como um cara que entrou num hotel glorioso de luxo. Ele já está dentro do ambiente de luxo, mas ele esqueceu a bagagem lá fora. Ele já está dentro, mas tem uma bagagem que ficou para fora. Ele tem que ir lá buscar e trazer. Em vez dele sair e ficar no mesmo estado da bagagem, não, ele traz a bagagem para dentro da onde ele já está. Essa bagagem é a cabeça, é a mente, entendeu? Não adianta você estar liberto, você já está num ambiente de luz, de glória, de prosperidade, de vitória. Você já está espiritualmente, mas você precisa trazer aquela bagagem que é a tua cabeça, o teu pensamento, a tua emoção diária. Essa é a bagagem. Traz ela para dentro, porque você vai precisar dela dentro, você não vai precisar dela lá fora. Entendeu? O que tem de crente que já está transportado para o reino, mas tem a bagagem da mente lá fora, você não tem ideia. Você não vai conseguir usar nada do que está fora. Você vai ter que trazer a bagagem para dentro, para dentro. Assim como você já está dentro, você vai ter que trazer a tua cabeça para essa esfera. A cabeça tem que estar envolvida no ambiente interno espiritual que você foi plantado. Porque se você está dentro e a cabeça está fora, não existe acordo. Se você entender tudo que eu estou falando. Amém? Hoje é o dia de você, pelo menos, ser obediente nisso. De trazer a tua cabeça, a tua mentalidade para aquilo que você já recebeu e para aquilo que Deus te fez ser. Ele te transportou para o seu reino. Ele já te uniu com Ele. Ele já te deu justiça. Então entre pela fé, pelo novo e vivo caminho que é Jesus, pelo sangue de Jesus. Traga a tua cabeça, tua alma para as coisas do Espírito. E você vai ver um explodir, uma explosão de glória nas áreas que você não tinha vitória. Entendeu? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e agradeço. Porque isso é uma verdade tão poderosa, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nesse ano novo, a andarmos nessa luz. Ajuda-nos a trazer o nosso coração em mente, essa bagagem diariamente para dentro dos ambientes do Espírito. Porque nós vamos precisar dessa cabeça aqui dentro. Nós vamos precisar de uma mentalidade nova, celestial, uma mente que é segundo Jesus, que é segundo o Espírito. Por quê, Senhor? Porque se a minha mente for coerente com aquilo que eu já recebi, o Senhor se encarrega poderosamente de manifestar tudo que eu tenho. Eu serei próspero na alma. Eu serei próspero na matéria, na materialidade. Eu serei abençoado. As coisas acontecerão, as coisas me favorecerão em Cristo Jesus. E assim também aquele que me ouve. Bem-aventurado é aquele que tem prazer nisso. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e fala: Senhor, eu quero concordar contigo.
Eu quero trazer a minha mentalidade para aquilo que o Senhor já realizou, que é permanente, que é eterno, que não vai voltar atrás. O Senhor não vai se arrepender de ter feito. Deus nunca se arrepende de ter feito. Não, está feito. É você que tem que se arrepender do que está fazendo. Amém? Deus te abençoe. Deixa um like nesse áudio e compartilhe. Coloque aí um comentário para mim, tá bom? Eu ouvi o YouTube disse que agora você pode colocar comentário até em áudio. Eu não sei como é que é, mas se você quiser, dá uma pesquisada aí. Você pode deixar o comentário gravado com a sua voz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.